Maio de 1718. Porto de Charleston. 8 navios meus bloqueavam a entrada da baía. 400 homens armados esperavam a ordem. A cidade mais rica da América do Norte estava paralisada. E eu, Edward Teach, Barba Negra, o nome que fazia os capitães afundarem os próprios navios antes de me enfrentar, estava do outro lado dessa baía, assistindo os meus homens morrerem um por um. 40 deles, deitados, suando frio, com os olhos virados. E a única coisa que podia salvá-los estava dentro daquela cidade. Eu tinha poder suficiente para destruir aquele porto em menos de 1 hora. Os canhões estavam carregados. Os homens estavam prontos. O governador sabia disso. A cidade toda sabia disso. E mesmo assim eu não atirei. Não porque tivesse medo, não porque fosse fraco, mas porque destruir Charleston não me dava o que eu precisava. E o que eu precisava era simples. Uma caixa de limões. Você acha engraçado? Eu tinha 8 navios, 400 homens, artilharia suficiente para destruir um porto inteiro. E o único inimigo que eu não conseguia enfrentar era uma fruta. Porque no meio do oceano não existe limão, não existe laranja, não existe nada que cresça. O mar te dá peixe, vento e solidão. O que ele não te dá é o que mantém um homem vivo por dentro. E era exatamente isso que estava matando os meus homens. Não espadas, não canhões, não tempestades. Falta de vitamina C. O maior pirata do Atlântico derrotado por algo que qualquer vendedor de mercado em Charleston tinha de sobra. Isso é o mar. Ele não te mata com grandiosidade. Ele te mata com detalhes. E esse detalhe em particular eu já sabia o que era. Escorbuto. Todo mundo já ouviu essa palavra. Quase ninguém sabe o que ela realmente faz com um homem, mas eu já vi de perto o que essa doença faz. Não é uma morte rápida. Não é uma morte limpa. Começa pelos dentes, caem sozinhos, sem aviso, sem dor antes. Depois as gengivas apodrecem. Depois as feridas antigas reabrem cicatrizes de batalhas de anos atrás, de cortes que já tinham curado, de marcas que um homem carregava como memória, como orgulho de ter sobrevivido ao campo de batalha. O corpo começa a se desfazer de dentro para fora. Os ossos doem como se estivessem quebrando como vidro em câmera lenta. E o mais cruel de tudo, a mente permanece completamente lúcida até o fim. O homem sente cada segundo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que está morrendo e não consegue fazer nada. Era isso que estava acontecendo com os meus homens naquele momento. Homens que tinham atravessado o Atlântico comigo. Que tinham lutado ao meu lado em conveses escorregadios banhados de sangue, que tinham me seguido quando o mundo inteiro estava contra nós. Estavam morrendo por falta de vitamina C, e o tratamento estava a menos de 2 quilômetros de onde eu estava, dentro de uma cidade que eu poderia ter varrido do mapa. Você consegue imaginar essa sensação? Ter poder suficiente para destruir tudo e não poder salvar ninguém. Mandei uma mensagem ao governador Robert Johnson, sem ameaças de destruição, sem exigências de ouro, uma negociação limpa. Me dê os remédios. Devolvo seus reféns vivos e intactos. Saio do porto. Você nunca mais me vê. Simples, direto, honesto. Sabe o que ele fez? Demorou 2 dias para responder. 2 dias enquanto eu esperava. 2 dias enquanto meus homens pioravam. 2 dias enquanto a cidade espalhava histórias sobre mim, torturas, saques, horrores que nunca aconteceram. O medo tem uma lógica própria. Ele não precisa de combustível. Ele cresce sozinho como um incêndio em uma floresta.
E enquanto Charleston entrava em pânico com monstros que só existiam na imaginação deles, eu estava sentado no meu navio, esperando, assistindo homens que confiaram em mim perderem a consciência um por um. No terceiro dia, o governador cedeu. Recebi o que precisava. Devolvi cada refém. Sem um arranhão, sem uma ameaça cumprida, sem uma gota de sangue derramada. E saí. O maior bloqueio naval da história colonial americana, resolvido com frutas cítricas e uma palavra cumprida. 6 meses depois, a Marinha Real Britânica me caçou até a morte, uma grande ironia do destino. Disseram que eu era um monstro sanguinário. Disseram que o mundo estava mais seguro sem mim. Disseram que eu merecia o que recebi. E talvez estivessem certo. Mas me digam uma coisa. Qual foi o último governador que devolveu o que prometeu? Qual foi o último almirante que poupou uma cidade que estava à sua mercê? Qual foi o último homem do Império que arriscou tudo pelos que estavam sob seu comando? Eu fiz tudo isso. E mesmo assim sou o vilão da história. Agora eu quero que você me diga quem você teria chamado de monstro se estivesse naquela baía naquele dia. Porque a resposta que você der vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre quem eu fui. E é exatamente aí que minha história começa. Edward Teach nasceu por volta de 1680, provavelmente em Bristol, Inglaterra. Provavelmente porque os registros da época eram fragmentados, e homens como Teach não eram o tipo que os escribas do Império se preocupavam em documentar enquanto eram jovens e pobres. O que se sabe com certeza é que ele sabia ler e escrever, numa época em que a maioria dos marinheiros não sabia, que ele entendia de navegação, de estratégia naval, de artilharia, e que antes de se tornar o homem mais temido do Atlântico, ele serviu à Marinha Real Britânica. Isso mesmo, o mesmo império que anos depois colocou preço na sua cabeça. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, entre 1701 e 1714, Teach navegou como corsário britânico. Corsário, não pirata. A diferença importa. Um corsário tinha uma carta de marca assinada pelo rei. Um documento oficial que dizia: você pode atacar navios inimigos, roubar suas cargas, afundar suas embarcações. E tudo isso é legal, desde que você entregue parte do saque para a minha coroa. É basicamente um imposto sobre tudo que ele saqueasse. Em outras palavras, o Império ensinou Edward Teach a saquear. O Império ensinou Edward Teach a aterrorizar. O Império ensinou exatamente o que ele precisava saber para se tornar Barba Negra. E quando a guerra acabou, quando o tratado foi assinado e as cartas de marca perderam a validade, o Império simplesmente disse: obrigado pelos serviços. Teach tinha 30 anos. Tinha passado a última década aprendendo a destruir navios pelo oceano. Mirem no mastro principal! Fogo! Recarreguem rápido! E agora o mesmo governo que o treinou estava lhe dizendo para ir trabalhar numa doca por um salário miserável. O que você teria feito? Deixe nos comentários. Por volta de 1716, Teach aparece em Nassau, nas Bahamas. Nassau, naquela época, não era a cidade turística que você conhece hoje. Era o centro do mundo pirata. Uma ilha sem lei, sem governador real, sem guarnição militar capaz de controlar o que acontecia ali. Era onde os homens que o Império tinha usado e descartado foram parar. Ex-corsários sem emprego. Marinheiros que tinham visto riqueza de perto e não aguentavam mais a pobreza. Homens que tinham servido a coroa
e aprendido que a coroa não servia a eles. Nassau era, naquele momento, a maior concentração de habilidade naval do mundo inteiro, e nenhuma nação no planeta controlava aquilo. E foi lá que Edward Teach encontrou Benjamin Hornigold. Hornigold era tudo o que Teach queria se tornar: experiente, respeitado, temido. Um comandante que sabia exatamente como operar nas lacunas entre os impérios, onde as leis não chegavam, onde os navios de guerra demoravam semanas para aparecer, onde um homem inteligente podia construir um poder próprio. Teach começou como parte da tripulação de Hornigold. Observou, aprendeu, esperou. E Hornigold percebeu rapidamente que aquele homem não era um marinheiro comum. Teach tinha algo que a maioria dos piratas não tinha. Ele entendia que o medo era uma arma mais eficiente do que qualquer canhão ou lâmina. Não era necessário destruir um navio para capturá-lo. Bastava que o capitão acreditasse que você era capaz de destruí-lo. E para isso, você precisava de uma reputação. Em 1717, Hornigold deu a Teach o comando de um navio capturado. Foi o momento em que Edward Teach começou a se transformar em Barba Negra. Não de uma vez, não de forma dramática, mas com a precisão calculada de um homem que entendia exatamente o que estava construindo. A barba longa e escura começou a ser usada de forma deliberada. Ele a trançava com fitas. Nas batalhas e nas abordagens noturnas, acendia mechas de cânhamo escondidas entre os fios. Imagine ver aquilo pela primeira vez. Um navio saindo da escuridão. E no convés, um homem alto, de barba que parecia estar em chamas, olhos que não piscavam, voz que carregava a distância como um canhão. Não era sobrenatural. Era teatro. Mas era um teatro tão preciso, tão calculado, tão completamente comprometido, que funcionava todas as vezes. Os capitães rendiam seus navios sem lutar. Tripulações jogavam as armas no convés antes do primeiro tiro. Portos inteiros entravam em pânico ao ouvir o nome. Barba Negra nunca precisou matar muito, porque Barba Negra entendia algo que generais e almirantes levavam décadas para aprender. O inimigo que acredita que vai perder, já perdeu. Em novembro de 1717, Teach capturou o navio que definiria sua lenda, a Concorde, um navio negreiro francês de 200 toneladas, armado, rápido e projetado para atravessar o Atlântico carregado. Teach o renomeou Queen Anne's Revenge. O nome não era aleatório. Queen Anne era a rainha britânica sob cujo reinado Teach tinha servido como corsário, a rainha que representava o império que o tinha usado e descartado. Ele estava dizendo algo com aquele nome. Estava dizendo que a vingança era dele, que o homem que o império tinha criado e depois abandonado estava de volta. E desta vez, não trabalhava para ninguém. Com o Queen Anne's Revenge, Teach passou os meses seguintes dominando o Caribe e a costa leste da América do Norte. Capturou dezenas de navios, construiu uma frota, recrutou centenas de homens, e em maio de 1718, com 40 deles morrendo de escorbuto nos convéses, chegou ao porto de Charleston, com 8 navios, com 400 homens, com poder suficiente para destruir tudo, e com uma única coisa em mente: salvar os homens que confiaram nele. Essa é a parte que muda tudo. Porque agora que você sabe quem era Edward Teach, de onde veio, o que aprendeu, o que o Império fez com ele, o bloqueio de Charleston não parece mais um ato de terror. Parece um ato de desespero. De um homem que o sistema criou, usou, descartou e que recusou aceitar que homens sob seu comando morressem sem que ele fizesse tudo o que estava ao seu alcance. E o que estava ao seu alcance era um bloqueio naval. Então, foi isso que ele fez.
Mas a história de Barba Negra não termina em Charleston. Na verdade, Charleston foi o começo do fim, porque o que aconteceu nos 6 meses seguintes vai te mostrar que o Império Britânico não perdoava homens que provavam que podiam dizer não. E o preço que Edward Teach pagou por aquele bloqueio, por aquela caixa de remédios, foi muito mais alto do que qualquer tesouro que ele já tinha roubado. Isso é o que vem a seguir. Charleston mudou tudo. Não porque Barba Negra tenha feito algo que nunca tinha feito antes. Não porque o bloqueio tenha sido o mais violento da história, mas porque ele tinha provado algo que o Império Britânico não podia deixar passar. Que um homem sozinho, sem nação, sem bandeira reconhecida, sem o respaldo de nenhum rei, podia paralisar a cidade mais rica da América do Norte e sair navegandando. Isso não era um crime, era um exemplo. E exemplos eram a coisa mais perigosa do mundo para um império. Nos meses que se seguiram ao bloqueio, algo mudou na postura da coroa britânica em relação aos piratas do Atlântico. Até então, a política era tolerância calculada. Piratas atacavam navios espanhóis e franceses. Piratas perturbavam rotas comerciais dos concorrentes da Inglaterra. Piratas, em muitos casos, faziam o trabalho sujo que a Marinha Real não queria fazer oficialmente. Eram um problema, mas um problema útil. Charleston mudou esse cálculo, porque Charleston mostrou que os piratas não estavam mais se limitando aos inimigos da Inglaterra. Estavam atacando portos britânicos, estavam bloqueando cidades britânicas, estavam humilhando os governadores britânicos. E o homem que tinha feito isso, que tinha parado Charleston com 8 navios e saído com o que queria, estava ainda navegando livremente pelo Atlântico. Isso não podia continuar. Em Londres, a decisão foi tomada em silêncio, sem anúncio público, sem declaração formal. Apenas uma ordem que desceu pela cadeia de comando até chegar ao governador da Virgínia, Alexander Spotswood. Um homem que odiava piratas com uma intensidade que ia além do dever. Para Spotswood, piratas não eram apenas criminosos. Eram uma afronta pessoal à ordem que ele representava. E Barba Negra, o homem que tinha provado que a ordem podia ser dobrada, era o símbolo de tudo que Spotswood queria destruir. Ele não esperou a autorização completa de Londres. Não esperava que a Marinha Real enviasse uma esquadra oficial. Ele contratou um caçador. O nome dele era Robert Maynard, tenente da Marinha Real. Sem navio de guerra, Spotswood não tinha um disponível. Sem artilharia pesada. Os 2 sloops que Maynard recebeu eram leves, rápidos e basicamente sem canhões de verdade. O que Maynard tinha era determinação e informação. Porque Spotswood tinha uma rede de informantes espalhada pela costa. E alguém sabia onde Barba Negra estava. Ocracoke Inlet, uma enseada rasa na costa da Carolina do Norte. Um lugar que Teach usava como base de descanso entre as operações. Águas que ele conhecia melhor do que qualquer piloto da Marinha. Era uma armadilha natural. E Teach estava dentro dela. O que Spotswood não contou a Maynard, o que ninguém mencionou nos documentos oficiais da época, era que aquela operação era tecnicamente ilegal. Ocracoke Inlet ficava na Carolina do Norte. Spotswood era governador da Virgínia. Ele não tinha jurisdição ali, mas havia algo que ele tinha: pressa. Porque nas semanas anteriores, rumores tinham chegado até ele de que Barba Negra estava em negociação com o governador da Carolina do Norte, Charles Eden. E os rumores diziam que Eden estava considerando oferecer a Teach um perdão real, a mesma anistia que tinha sido oferecida a outros piratas que aceitaram se retirar do mar. Se Barba Negra aceitasse o perdão, se ele se tornasse legalmente intocável, o exemplo de Charleston jamais seria apagado. O homem que parou uma cidade britânica precisava morrer, não ser perdoado. Então, Maynard recebeu suas ordens e partiu antes que qualquer perdão pudesse ser assinado.
Na noite de 21 de novembro de 1718, Maynard ancorou seus 2 sloops na entrada de Ocracoke Inlet, sem luzes, sem ruído, esperando o amanhecer. Dentro da enseada, Barba Negra estava comemorando. Registros da época, incluindo o diário de bordo que sobreviveu, descrevem uma noite de bebida com a tripulação. 18 homens. Apenas 18. A maioria da tripulação estava em terra, ou espalhada em outros navios. Teach estava descansando. Estava num momento raro de descuido. E Maynard sabia disso. Com o amanhecer de 22 de novembro, Maynard entrou na enseada. Teach acordou para encontrar 2 navios se aproximando. E aqui é onde a história que te contaram e a história que aconteceu começam a divergir. A versão oficial diz que Barba Negra entrou em pânico, que tentou fugir, que foi encurralado e destruído. A versão dos documentos da época conta algo diferente. Teach reconheceu Maynard imediatamente. Reconheceu que os sloops eram leves e sem artilharia pesada. E fez exatamente o que sempre fez. Calculou. Ele disparou uma salva de canhão contra os sloops de Maynard. O efeito foi devastador. Num único disparo, Teach matou ou feriu mais de 20 homens dos 2 navios britânicos. O primeiro sloop ficou praticamente fora de combate. O segundo, o de Maynard, perdeu quase metade da tripulação num instante. Para qualquer observador externo, a batalha tinha acabado. Teach tinha vencido. Mas Maynard fez algo que Teach não esperava. Não recuou. Com o convés coberto de mortos e feridos, com seus homens em pânico, Maynard mandou todos descerem para o porão do navio. O convés ficou vazio. O sloop pareceu abandonado. Derivando em direção ao navio de Teach. E Teach, vendo um navio aparentemente vazio se aproximando, concluiu o óbvio. Tinha destruído a tripulação. Tinha vencido. Era hora de embarcar e garantir o prêmio. Ele ordenou a abordagem. E quando os piratas pularam no convés vazio do sloop de Maynard, os britânicos subiram do porão. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi um massacre em câmera fechada. Corpo a corpo, num convés escorregando de sangue. Sem espaço para recuar. Sem espaço para estratégia. A única regra era sobreviver. Maynard e Teach se encontraram no meio daquele caos. Os relatos dizem que Teach levou 5 tiros de pistola. 5. E continuou lutando. Que recebeu mais de 20 golpes de espada. E continuou de pé. Que só caiu quando seu corpo fisicamente não conseguiu mais sustentar o peso do que tinha recebido. Não foi uma execução. Não foi uma rendição. Foi um homem que lutou até o último segundo que seu corpo permitiu. E quando finalmente caiu, o convés estava coberto de sangue dos 2 lados. Maynard cortou a cabeça de Teach e a pendurou na proa do seu navio. Era o protocolo da época para criminosos de alta periculosidade. Uma mensagem visual para qualquer um que pensasse em seguir o mesmo caminho. Olha o que acontece. Olha o que o Império faz com homens como esse. A cabeça de Barba Negra chegou a Bath, na Carolina do Norte, pendurada num mastro. E ali, naquele momento, o Império acreditou que tinha encerrado o assunto, que tinha apagado o exemplo, que tinha provado que nenhum homem era grande o suficiente para dizer não à coroa britânica e sobreviver. Mas algo saiu errado no plano. Porque a história não esqueceu Barba Negra. Esqueceu Maynard. Esqueceu Spotswood. Esqueceu todos os governadores e almirantes que construíram carreiras perseguindo homens como Teach. E lembrou do homem que bloqueou Charleston para salvar seus homens. Que negociou em vez de destruir. Que cumpriu sua palavra quando tinha poder para não cumprir. Que lutou com 5 balas no corpo porque não sabia fazer outra coisa senão continuar. O Império tentou apagar um exemplo e criou uma lenda. Mas há uma pergunta que ninguém faz. Uma pergunta que os historiadores evitam. Que os livros didáticos ignoram. Que os filmes nunca respondem. Se Barba Negra tinha apenas 18 homens naquela noite. Se a maioria da sua tripulação estava em terra.
se ele estava descansando numa enseada que conhecia melhor do que qualquer piloto britânico. Por que ele não fugiu? As águas rasas de Ocracoke eram sua vantagem. Ele conhecia cada banco de areia, cada corrente, cada saída. Maynard, com seus sloops pesados de homens, jamais teria conseguido acompanhá-lo. Monstros fogem quando a situação fica difícil. Homens ficam. A resposta para essa pergunta, o motivo real pelo qual Edward Teach escolheu lutar naquela manhã, é o que vem a seguir. Por que ele não fugiu? Essa pergunta ficou sem resposta por mais de 300 anos. Não porque os documentos não existam. Não porque a história seja obscura demais para reconstituir. Mas porque a resposta estraga a narrativa que o Império construiu. E narrativas de Império não gostam de ser estragadas. Para entender por que Barba Negra ficou em Ocracoke naquela noite, você precisa entender o que estava acontecendo nos meses entre Charleston e a batalha final. Porque esses meses contam uma história que ninguém esperaria de um homem como Edward Teach. Uma história de cansaço. Depois de Charleston, Teach fez algo que nenhum pirata no auge do seu poder fazia. Ele aceitou um perdão. Em junho de 1718, menos de um mês depois do bloqueio, Teach se apresentou ao governador Charles Eden, na Carolina do Norte, e recebeu o perdão real que a coroa britânica estava oferecendo a piratas que aceitassem se retirar do mar. Leu isso certo. O homem mais temido do Atlântico. O pirata que tinha bloqueado Charleston com 8 navios. O demônio, com barba em chamas, que fazia capitães se renderem sem lutar. Assinou um papel. E parou. Por alguns meses, Edward Teach tentou viver como um homem comum. Instalou-se em Bath, na Carolina do Norte. Casou-se, pela última vez, num total que os registros históricos sugerem ter chegado a 14 casamentos ao longo da vida, espalhados por portos do Atlântico. Comprou uma casa. Tentou desaparecer dentro de uma vida ordinária. E aqui está o paradoxo, que a história não sabe como encaixar. Ele conseguiu. Por meses, Edward Teach viveu em Bath sem incidentes, sem ataques, sem bloqueios, sem o terror que o mundo associava ao nome Barba Negra. O governador Eden o conhecia pessoalmente. Jantavam juntos. Teach era, aos olhos da lei, um homem livre, perdoado, vivendo dentro dos limites do que a coroa britânica permitia. E é aqui que a versão oficial da história começa a desmoronar. Porque se Teach era um monstro sem controle, um assassino compulsivo, movido por destruição pura, por que parou? Monstros não param. Monstros não assinam perdões. Monstros não compram casas em cidades pequenas e tentam desaparecer. Homens cansados fazem isso. A questão é, o que fez ele voltar? E a resposta está numa combinação de 3 fatores que os livros de história raramente colocam juntos. Primeiro, dinheiro. O perdão real era generoso em termos legais, mas não vinha com compensação financeira. Teach era um homem livre numa cidade pequena, sem renda, sem ocupação, sem a estrutura que a vida no mar tinha dado a ele por décadas. A casa em Bath custava dinheiro. A vida custava dinheiro. E o único ofício que Edward Teach dominava com excelência não era exatamente bem remunerado em terra. Segundo, os homens. Parte da tripulação de Teach tinha aceitado o perdão com ele, mas parte não tinha. Havia homens espalhados pelo Caribe e pela costa americana, que ainda operavam sob o nome de Barba Negra, que ainda dependiam da reputação que Teach tinha construído para operar. Homens que conheciam Teach pessoalmente, que tinham navegado com ele, que mandavam recados. E terceiro, e esse é o fator que ninguém menciona, Spotswood, o governador da Virgínia, sabia do perdão de Teach. Sabia que era legal. Sabia que não havia nada que pudesse fazer dentro da lei para tocar num homem que tinha sido perdoado pela coroa britânica. Mas Spotswood também sabia que perdões podiam ser revogados. Que um homem perdoado que voltasse a cometer crimes perdia a proteção imediatamente. Então, ele esperou. E enquanto esperava, garantiu que a vida de Teach em terra fosse o mais difícil possível. Bloqueio de comércio.
Pressão sobre mercadores locais para não fazerem negócios com Teach. Informantes dentro de Beth, reportando cada movimento. Spotswood não conseguia tocar em Barba Negra legalmente. Então, decidiu tornar a vida legal de Barba Negra impossível. No outono de 1718, Teach voltou ao mar. Um único navio. 18 homens. Uma sombra da força que tinha bloqueado Charleston 6 meses antes. E aqui está a parte que responde à pergunta que deixei aberta no final do ato anterior. Por que ele não fugiu em Ocracoke? Porque ele sabia que Maynard estava vindo. Não é especulação. Há evidências circunstanciais suficientes nos documentos da época para sugerir que Teach tinha informação sobre a operação antes que ela chegasse. Que sabia que Spotswood tinha mandado alguém. Que sabia que desta vez não havia perdão disponível. Que desta vez o objetivo não era captura. Era execução. E mesmo assim, ficou. Com 18 homens. Em águas que conhecia melhor do que qualquer piloto britânico. Com saídas que Maynard jamais conseguiria navegar a tempo. Ficou. E a única explicação que os documentos e os relatos da época sustentam, quando você remove a versão do monstro irracional, é a mais humana de todas. Ele estava cansado de fugir. Cansado de um sistema que o tinha criado, usado, descartado, perdoado como gesto político. E depois, mandado um assassino quando o perdão se tornou inconveniente. Cansado de um mundo que só tinha 2 lugares para um homem como ele: a forca ou o mar. E entre fugir para o mar para o resto da vida, sempre perseguido, sempre diminuindo, sempre perdendo homens para doenças e batalhas e deserções, e ficar, e lutar, e terminar de pé, ele escolheu ficar. Isso não é a história de um monstro. É a história de um homem que o sistema produziu, utilizou, e depois decidiu eliminar quando se tornou inconveniente demais. Um homem que por um momento, com 8 navios e 400 homens, numa baía na Carolina do Sul, provou que era possível dizer não ao império mais poderoso do mundo. E que pagou o preço que todo homem paga quando prova isso. Mas há algo que Spotswood não calculou. Algo que nenhum governador, nenhum almirante, nenhum arquiteto de impérios calcula quando decide apagar um exemplo. Você pode matar o homem. Você não pode matar a ideia. A cabeça de Barba Negra foi pendurada num mastro para dizer ao mundo: olha o que acontece. E o mundo olhou. E em vez de se intimidar, lembrou. 300 anos depois, o nome de Maynard não significa nada para você. O nome de Spotswood não significa nada para você. O nome de Robert Johnson, o governador que cedeu em Charleston, não significa nada para você. Mas Barba Negra, Edward Teach, o homem que bloqueou uma cidade para salvar seus homens, que assinou um perdão e tentou viver em paz, que escolheu lutar quando podia ter fugido. Esse nome você conhece. E agora, você sabe por quê. O que resta dessa história não é o ouro. Não é o terror. Não são os navios afundados ou os portos bloqueados. O que resta é uma pergunta que Edward Teach deixou sem resposta deliberadamente. Vale a pena viver de joelhos? Ou é melhor morrer de pé? Ele respondeu com a escolha que fez em Ocracoke. E essa resposta, essa escolha, é o que faz o nome dele durar 300 anos, depois que todos os que tentaram apagá-lo viraram pó. Isso é o legado de Barba Negra. A cabeça de Edward Teach está pendurada num mastro. O governador Spotswood está celebrando em Williamsburg. A Marinha Real está escrevendo relatórios para Londres. O Império acredita que ganhou. E, em certo sentido, ganhou. Barba Negra estava morto. A ameaça estava eliminada. O exemplo estava apagado. Ou assim eles pensavam. Aqui está o que aconteceu nos anos seguintes. A Era de Ouro da Pirataria. O período entre 1716 e 1726, que produziu Barba Negra, Bartholomew Roberts, Annie Bonny, Calico Jack e dezenas de outros nomes que o mundo ainda conhece. Não terminou com a morte de Teach. Terminou 8 anos depois. Com enforcamentos em massa. Com esquadras inteiras da Marinha Real patrulhando o Caribe. Com uma campanha sistemática de eliminação
que custou ao Império Britânico mais dinheiro e mais vidas do que qualquer pirata jamais custou. Para matar uma ideia, o Império teve que se destruir um pouco. Isso não está nos livros de história, mas está nos registros financeiros da coroa britânica. Está nas cartas dos governadores coloniais. Está nos diários dos almirantes que passaram anos caçando homens que não queriam nada além do que o próprio Império tinha prometido a eles, e nunca entregou. E Barba Negra, o homem que o Império matou para apagar um exemplo, tornou-se o maior exemplo de todos. Não de terror, não de destruição, de algo muito mais perturbador para qualquer sistema de poder. De que um homem comum, sem título, sem nação, sem o respaldo de nenhum rei, podia construir poder suficiente para dobrar a vontade de um império. Mesmo que por um momento, mesmo que temporariamente, mesmo que o preço fosse a própria vida. 300 anos depois, o nome de Barba Negra está em todo lugar. Em filmes, em jogos, em livros, em tatuagens, em bandeiras, em nomes de bares em portos que ele nunca visitou, e os nomes dos homens que o caçaram. Spotswood, Maynard, Johnson. Você precisou pesquisar esse episódio para saber quem eram. O Império venceu a batalha e perdeu a guerra pela memória. Mas há uma última coisa sobre Edward Teach que quase ninguém sabe. Uma última contradição que a história oficial enterrou fundo o suficiente para que a maioria das pessoas nunca encontrasse. Nos registros do governo da Carolina do Norte, nos documentos do governador Charles Eden, o homem que perdoou Teach e jantava com ele regularmente, há uma carta, escrita semanas antes da Batalha de Ocracoke. Nessa carta, Eden descreve uma conversa que teve com Teach. E nessa conversa, o homem mais temido do Atlântico disse algo que nenhum monstro diria. Disse que estava cansado. Disse que queria comprar terra, construir algo permanente, parar de correr. Disse que o mar tinha sido bom para ele, mas que o mar não era um lugar onde um homem podia envelhecer com dignidade. E disse, e essa é a parte que a história não sabe o que fazer, que o maior erro da sua vida tinha sido acreditar que o Império ia honrar o perdão que ofereceu, que tinha tentado fazer a coisa certa, que tinha tentado parar, que tinha tentado viver dentro das regras, e que o sistema tinha tornado isso impossível. Eu não sei se Edward Teach era um bom homem. Essa é uma pergunta que 300 anos de distância não permitem responder com honestidade. Ele fez coisas que não podem ser minimizadas. Aterrorizou pessoas inocentes. Destruiu meios de vida. Operou num sistema, o da pirataria do Atlântico, que estava profundamente conectado ao tráfico de escravizados e à exploração colonial. Ele não era um herói, mas também não era o monstro que o Império precisava que ele fosse. Era um homem. Num mundo que não deixava muito espaço para homens como ele existirem em paz. E a forma como ele respondeu a isso, com teatro, com cálculo, com lealdade aos seus homens, com uma batalha final que ele sabia que não podia vencer, diz algo sobre a natureza humana que vai muito além de piratas e impérios. Diz que as pessoas não são simples, que os vilões da história oficial raramente são apenas vilões. E que o sistema que cria homens como Barba Negra, que os treina, os usa, os descarta e depois os caça, nunca desapareceu. Só mudou de roupa. O Queen Anne's Revenge, o navio que Teach renomeou em homenagem à vingança contra o império que o abandonou, foi encontrado em 1996. No fundo do oceano, a poucos metros da costa da Carolina do Norte. Os arqueólogos ainda estão retirando artefatos, canhões, âncoras, instrumentos de navegação, objetos pessoais de homens que navegaram naquele convés e nunca voltaram. Cada objeto retirado do fundo do mar é mais um pedaço de uma história que o Império tentou enterrar com o homem. E cada pedaço que sobe à superfície diz a mesma coisa. Você pode afundar um navio. Você não afunda a história. Então, deixo você com a mesma pergunta que deixei no início. A pergunta que Edward Teach passou a vida inteira respondendo de formas diferentes. E que respondeu definitivamente naquela manhã em Ocracoke.
Quando o sistema que deveria proteger você decide que você é descartável, o que você faz? Você aceita, você foge. Ou você ancora o navio, carrega os canhões e obriga o mundo a te olhar nos olhos antes de tentar te apagar. Edward Teach escolheu a terceira opção. E 300 anos depois, você está aqui, ouvindo a história dele. Enquanto os nomes dos homens que o mataram não significam nada para ninguém. Pensa nisso. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre Barba Negra do que 90% das pessoas que usam o nome dele. Comenta aqui embaixo uma coisa. Você acha que Teach teria conseguido viver em paz se Spotswood tivesse deixado o perdão de lado? Quero ler o que você pensa. E se essa história te fez ver Barba Negra diferente? Compartilha com alguém que ainda acredita na versão do monstro. Porque essa é exatamente a razão pela qual esse canal existe. A próxima história que vamos contar é sobre um nome que você conhece ainda melhor. Um nome que não pertence a nenhum homem real, que não tem data de nascimento, que não tem túmulo, mas que todo marinheiro que já viveu temia mais do que qualquer pirata de carne e osso. Davy Jones. E o que você vai descobrir sobre esse nome vai ser ainda mais perturbador do que o que descobriu hoje. Até lá!